Todos, embora a gente esteja usando máscara, mas eu consigo ver os rostos dos irmãos e percebo que alguns não estão aqui, né? Nós temos mais ou menos umas 100 pessoas neste momento, nessa igreja, e eu sei que há muitos outros que poderiam estar aqui. E espaço não falta para nós estarmos bem espalhados. Temos ali a galeria, temos aqui bastante espaço. Então eu queria fazer um apelo aos irmãos, aqueles que poderiam estar aqui, que venham para a igreja. É tão bom a gente poder estarmos entre irmãos. Nós estivemos aqui, frequentando aqui um bom tempo. Para quem não me conhece, sou o pastor Ronaldo, minha esposa Samantha está ali do outro lado. E nós ficamos muito felizes com o convite de podermos estar aqui compartilhando a palavra de Deus. Então, é bom você estar revendo aqui as pessoas cantando pela internet, mas bom mesmo é você estar aqui. Logo na porta, eles já estão tomando todas as precauções para que você se sinta seguro. Lógico, se você faz parte daquele grupo de grande risco, continue em casa, mas se é possível, venha adorar a Deus. É bom que a gente comece a voltar assim à normalidade. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos? Gênesis capítulo 1, o primeiro livro da Bíblia. Agradeço também ao Joesel que me ligou, convidando para estar pregando a palavra de Deus. Obrigado pelo convite, que para nós é um prazer. Gênesis capítulo 1, versículos de 1, vamos ler até o verso 4, e diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava como? Sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Há alguns anos, minha esposa vai saber com mais certeza, né? Questão de data, mas eu creio que é mais ou menos uns 10 anos atrás. Nós estávamos pastoreando um distrito, eu estava longe da casa dos meus pais, há mais ou menos umas 2h30, e nós recebemos um telefonema mais ou menos umas 2h, e quando a família te liga de madrugada, você já levanta preocupado, alguma coisa aconteceu, e realmente tinha acontecido. Era o meu irmão. Eu tenho uma irmã mais velha e tenho um irmão caçula. Essa minha irmã é casada, teve um filho, mas infelizmente acabou se separando. E o meu irmão me liga dizendo: olha, o nosso sobrinho, o nome dele é Felipe, o nosso sobrinho, ele morreu. É um choque, né? Eu ainda morava com os meus pais, e ele foi ali criado junto com a gente, porque minha mãe o criou com meu pai. E recebemos essa notícia. Eu perguntei o que aconteceu, e ele não sabia direito, disse: olha, acho que mataram ele, e eu estou indo lá para Bragança Paulista. Era uma viagem, vou lá para saber o que aconteceu. E você tem que ir para casa para contar para o nosso pai. Minha mãe já havia falecido há alguns anos, e ele morava com o meu pai, né, o avô dele. E você tem que correr lá e contar para ele. Irmãos, eu acho que essa é a tarefa mais difícil que nós temos, que é levar para alguém a notícia de que perdeu um ente querido. E eu então peguei o carro, porque essas notícias elas acabam acontecendo, porque esse meu sobrinho era da igreja, ele era conselheiro dos desbravadores, ele tinha uma namorada da igreja, ele estava terminando, eu creio que era o último ano da faculdade, já estava trabalhando na área dele,
Então, ele tinha assim muitos amigos, conhecidos, como a menina era da igreja também, a gente ficou com medo que alguém da igreja ficasse sabendo antes e ligasse para o meu pai. Então eu corri bastante, 2h30 de distância e de madrugada, eu ali muito nervoso. Cheguei, meu pai estava acordado, era quase 5 da manhã, e eu falei: pai, o que o senhor está fazendo? Ele falou assim: estou esperando o Felipe chegar. E eu, juntamente com a Samanta, temos que dizer para ele: o Felipe não voltará mais. É uma sensação, irmãos, muito triste, horrível, principalmente dizer isso para o meu pai. Depois nós descobrimos, irmãos, que na verdade ele não foi morto, na verdade ele tirou a própria vida dele. Ele pegou o carro da namorada, foi até Bragança Paulista, de São Paulo, capital, até Bragança, e ali ele tirou a própria vida. Quando nós começamos a analisar o que o levou a uma atitude tão triste, drástica, porque você olhava para a vida dele e você via que ele tinha tudo, né? Você não conseguia ver nele algum traço de desespero, que ele estava metido com alguma coisa, ou depressão, nada. Nós não conseguimos observar nada. Porque ele tinha, a namorada estavam bem, estava na igreja, meu pai dava tudo o que ele precisava para ele poder fazer a faculdade dele tranquilamente, ele estava trabalhando. Então, irmãos, aparentemente tudo ok, mas no coraçãozinho dele não estava. Nós descobrimos depois, ele não deixou nenhuma carta, ele não falou nada para ninguém, mas depois de um certo tempo nós começamos a juntar algumas peças e descobrir algumas coisas. Por exemplo, ele não estava com a vida dele totalmente correta, irmãos, diante de Deus e honesta com as pessoas. Estava fazendo coisa errada, sim. Mas também haviam outras coisas no coração dele. Se você é filho de pais separados, né, ou teve o seu casamento desfeito, você sabe quão difícil é a vida. Ele procurava o pai, e havia procurado o pai, eu creio que na mesma semana, e o pai não retornava as ligações dele, o pai já estava com uma outra família, então ele se sentia muito abandonado. Então nós imaginamos que ele foi juntando todas essas coisas, e mais a vida errada que ele estava tendo secretamente. Então, irmãos, olhando para ele, tudo ok. Mas, na verdade, a vida dele estava uma bagunça, estava um caos. Por isso que eu escolhi esse texto para nós meditarmos nesta manhã. Porque quando nós olhamos para a semana da criação de Gênesis, que começa mostrando que a terra estava um caos, uma bagunça, e assim nós podemos comparar, irmãos, a criação com aquilo que acontece muitas vezes na nossa vida, com o casamento, com o relacionamento com os filhos, às vezes está um caos. Existem vários tipos de caos. Existe o caos social, coletivo, que nós estamos vivendo aí com essa pandemia. Existe o caos mental, o estresse. Existe o caos moral, dentro das casas. Caos moral, fora das casas. Caos moral, em que ninguém sabe, só você e o teu computador. Um filósofo definiu o que é viver. Viver é conseguir, na visão dele, viver é conseguir colocar em ordem o que poderia ser um caos, uma bagunça, uma desordem. Então, na visão dele, viver é conseguir colocar em ordem aquilo que está bagunçado. A sua vida e a minha pode desmoronar de uma hora para outra, irmãos. É a notícia de uma doença, a notícia de um ente querido nosso que morreu,
problemas no casamento. Então, a capacidade de manter a vida em ordem é o que é viver. E quando nós olhamos para um personagem da Bíblia chamado Davi, nós conseguimos visualizar o que acontece na vida humana. Olha só, irmãos, Davi, primeiro ele estava no seu palácio, ele observou uma mulher numa outra casa, provavelmente ali na laje da casa dela. Ele se informou quem era aquela mulher, porque ele gostou dela. Disseram para ele que ela era casada. Ele mandou mesmo assim trazê-la, cometeu adultério com ela, e aí veio a gravidez. E quando Davi, ele tentou arrumar, o que aconteceu, irmãos? Ficou pior, né? Porque ele mandou chamar o esposo dela, que estava na guerra. Ele disse para aquele homem, olha, deu bebida para ele, para embebedá-lo, disse, olha, vai para a tua casa, fica com a tua esposinha, que está tudo certo. Porque a intenção de Davi ele vai se deitar com a esposa, ele vai pensar que o filho é dele e eu consegui consertar tudo. Só que aquele homem disse, eu não vou para casa enquanto os meus colegas estão na guerra e eu vou estar na minha casa? Não, não vou para casa. E ele não foi para casa. Davi viu que aquele plano não deu certo e ele então enviou aquele homem de volta para a guerra com uma carta para entregar aos superiores, e a carta dizia, coloque este homem na frente de batalha para que ele morra. E assim aconteceu. Quando Davi, irmãos, tentou consertar o que estava um caos, ficou pior. Assim é a vida de muitos, as coisas estão desabando, é o caos, e muitos dizem assim, olha pastor, a minha vida, eu cheguei ao ponto em que eu não consigo mais, está bagunçada, estou desesperado, não sei o que fazer. Quando a gente olha em Gênesis, capítulo 1, versículos de 1 a 4, irmãos, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, quem é que organiza aquilo que estava o caos neste planeta? Quem é que organiza? É Deus. A primeira lição que nós podemos tirar desse texto, nesta manhã, é que a responsabilidade de organizar o caos, ela é de Deus e não sua, e não minha. Alguns dizem assim, olha, pastor, quando eu consertar a minha vida, eu largar os vícios, quando eu deixar esse relacionamento que não está correto, eu então vou aos pés de Jesus, vou voltar para a igreja. Quando a gente pensa, irmãos, que nós quando eu conseguir abandonar as coisas erradas, as drogas, a pornografia, etc. Irmãos, você não pode arrumar a sua vida sozinho. Você não pode primeiro querer deixar as coisas erradas para buscar a Deus. Como se arrumar a minha vida fosse uma tarefa minha. Essa tarefa é de quem, irmãos? É de Deus. Jesus falou o quê? Vinde a mim. Você tem que ir a Cristo Jesus do jeito que você está. E é Ele quem vai trabalhar na tua vida. Ele vai aceitar você com a sua vida um caos, uma bagunça. E é Ele, irmãos, quem vai tomar conta da sua vida e refazê-la. Agora, como é que Deus pode, irmãos, reorganizar ou organizar a minha vida através desses textos de Gênesis capítulo 1, versículo 1 em diante? No verso 2, olha o que diz aqui no verso 2. A terra, porém, estava sem forma
e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Eu tirei 3 palavras aqui, que nos dão as 3 características do caos: abismo, trevas e águas. 3 características do caos nesse texto. O que são trevas? A ausência de luz. O que é um abismo? Um buraco, né? Um vazio. Você sabe que tem muitas pessoas que têm um vazio no coração que estão tentando preencher com outras coisas que não seja Deus. O meu sobrinho, irmãos, ele tinha tantas coisas, inclusive religiosas, mas essas coisas, irmãos, não preencheram o coração dele, porque não adianta eu preencher o meu coração com coisas religiosas, estar na igreja, se eu não permitir que Deus esteja dirigindo a minha vida. E a terceira característica do caos é águas. No princípio essa terra era água em cima, água embaixo, uma confusão. Mas olha só, a semana da criação. O que Deus criou no primeiro dia? Ele fez separação entre luz e as trevas. Disse Deus, haja luz. No segundo dia, o que Deus criou, irmãos? Ele começou a dar forma aqui na bagunça, né? Fez separação entre as águas e a parte seca, o firmamento. No terceiro dia, o que Deus criou? As árvores, não é isso? Frutíferas, criou aí No quarto dia, o que Deus criou? O sol, a lua, as estrelas, começaram as estações, começa a ter forma. Quinto dia, o que Deus criou? Vocês lembram? Os animais marinhos, os peixes e também as aves. No sexto dia, o que Deus criou? Os animais terrestres e o homem, o ser humano, o homem e a mulher. E o sétimo dia? O sábado, né? Deus não criou nada, Ele simplesmente descansou, abençoou e santificou esse dia. Então olha só, aplicando a semana da criação em nossas vidas, esse texto da semana da criação, ele pode ser aplicado para a tua vida e para a minha. Deus, Ele quer nos recriar como indivíduos em caos. Essa é uma ação pessoal de Deus, irmãos. Uma ação de Deus. Não é uma ação tua, mas é uma ação de Deus na nossa vida. Mas olha que interessante. Antes de Deus começar a criação, o que estava acontecendo aqui? No verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E quem que estava no meio do caos? O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então a primeira coisa, irmãos, para a gente aplicar a semana da criação na nossa vida. Tem muita gente que diz assim, a tua vida está bagunçada, Deus, Ele não vai atuar na tua vida, enquanto você continuar a fazer o que você está fazendo. Já ouviram isso? Eu já ouvi. Eu já devo até ter dito isso em algum momento. Nós estamos totalmente errados. No meio da bagunça e do caos que era este planeta, o Espírito Santo estava lá. Irmãos, é o Espírito Santo que vai estar atuando no teu coração, no meio do caos, da bagunça, da tua vida conturbada, talvez em pecado. O Espírito de Deus vai estar aí com você, sim, em pecado, para te convencer que há um caminho novo a ser seguido. Há uma libertação que Deus, Ele pode fazer na tua vida. Então essa é a função do Espírito Santo. Trabalhar no meio do caos da nossa família,
e da nossa vida. Porque agora sim Deus ele vai poder aplicar a semana da criação na tua vida e na minha. Porque olha só, no primeiro dia, quando Deus foi começar a criar, quando ele foi começar a criação, qual foi a primeira providência, irmãos? Qual foi? Haja luz. Sem luz, Deus ele não pode continuar a criação. Sem luz, Deus ele não cria o resto. Então olha só, aquela pessoa que está em trevas, com a vida caótica, quem está em trevas, irmãos, é uma pessoa insegura. Quem está em trevas, ele não consegue enxergar o que está à sua frente, ele é uma pessoa que tem medo. Ele não sabe o que espera por ele ali, se tem um buraco, ele não sai nem do lugar. Se há quartos escuros na tua vida, no teu coração, pecados acariciados, irmãos, o que você precisa? Permitir que a luz de Deus, ela entre na tua vida. Salmo 119, verso 105, o que diz lá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é luz para o nosso caminho. Quem lê a Bíblia, irmãos, todos os dias, quem medita na palavra de Deus, e eu vou dizer uma coisa, irmãos, existem muitos vídeos interessantes na internet, né, muito bons para a gente, e você deve assistir esses vídeos, ouvir esses vídeos, e tirar muitas lições. Mas nenhum vídeo vai substituir você sozinho com a tua Bíblia. Porque é você, a palavra de Deus e o Espírito Santo, irmãos. Quando você começa a estudar a Bíblia e meditar nela em oração, você pode ter certeza, irmãos, a palavra de Deus vai começar a fazer separação entre a luz e as trevas. É isso que ela faz. E Jesus falou o seguinte, olha, vão até a Bíblia, porque julgar externela o quê? A vida eterna. E são elas, as Escrituras, que falam de mim, disse Jesus. Então a palavra de Deus, irmãos, vai nos levar a quem? A conhecermos Jesus, e Ele mesmo falou, olha, eu sou a luz do mundo. Então a palavra de Deus, irmãos, vai te levar àquele que é a luz do mundo. Então a sua palavra, que é a Bíblia, ela é importantíssima, ela é imprescindível, irmãos, para esse primeiro momento em que Deus ele quer afastar o caos da tua vida. O que uma pessoa caótica precisa? Para começar, ela tem que permitir que a luz do céu, a luz de Deus, brilhe na sua vida. Então deixa, irmãos, por favor, deixa a luz de Deus brilhar na sua vida. Esteja no seu momento íntimo com Deus. Abra esse farol, né? Essa lanterna maravilhosa para que ela comece a iluminar a tua vida todos os dias. No segundo dia, irmãos, o que Deus criou? Você já tem a luz, né? Você permitiu que a luz de Deus entrasse na tua vida. O que aconteceu no segundo dia? Separação, né? Águas, o firmamento. Você já, com a luz que entrou na tua vida, que você permitiu, você já consegue enxergar aquilo que Deus fez por você. Ele morreu por você. Então tá tudo ok. Agora Deus vai começar a colocar ordem, irmãos, na bagunça. Quando Deus ele olha para nós, irmãos, porque Ele faz separação entre as águas e o firmamento, né? Parte seca. Quando Deus ele olha para nós lá de cima, irmãos, o que Ele viu? Pessoas se afogando no pecado. Pessoas se afogando na tristeza, na dúvida. Imagine você numa piscina e você, de longe, você vê uma outra pessoa se afogando. O que você faria neste momento? Eu acho que você não iria dar lição de moral para ela, né? Dizer para ela, por que você pulou se você não sabia nadar? Você não ia dar bronca nela. Eu acho que também você não iria, naquele momento, dizer para ela, olha, bate os braços assim, as pernas. Eu acho que
aula de natação nesse momento não seria também apropriado. O que você faria? Pularia na piscina, caso você soubesse nadar, para salvá-la. Quando Jesus, ele viu você e eu aqui nesse mundo, nos afogando, irmãos, no pecado, Jesus, ele não deu lição de moral, ele não nos deu lição de natação, ele simplesmente pulou aqui nesta terra, e olha que não, essa terra não era uma piscina com água limpa. Ele pulou, irmãos, nesse mundo, nesse lodo de pecado que é esse mundo, para salvar você e eu que estávamos nos afogando. Amém? É isso que ele fez. Ele não pensou duas vezes. Se você está sendo levado pela correnteza do desânimo, da dúvida, Jesus, irmãos, ele está prontinho para tirar você desse lodo, né? Que é esse mundo, que a única coisa que esse mundo nos traz é isso, tristeza. Terceiro dia, irmãos. O que Deus criou? A vegetação, as flores. Olha aqui, aplicando para a semana da criação para a tua vida. Então, no terceiro momento, você permitiu que o Espírito Santo falasse ao teu coração. Você abriu o teu coração. Jesus entrou, iluminou a tua vida. Você consegue enxergar Jesus agora como teu Senhor e Salvador. Agora, esse Jesus te salvou que você estava se afogando. O que acontece no terceiro dia? Vegetação e as flores. Olha que a tua vida agora já começa o quê? A florescer. Olha que lindo, irmãos. O que mais que acontece no terceiro dia, irmãos? As árvores frutíferas. Você agora já vai começar a dar frutos. Você vai ser amar o teu próximo. Você vai ser uma pessoa mais dedicada ao teu casamento. Você vai começar a ser uma pessoa fiel ao próximo, a Deus, ser fiel dizimista, ofertante. Porque a pandemia ela não é uma desculpa para a gente ser infiel a Deus, né? Estou falando na questão do sábado, na questão dos dízimos e ofertas. Não pode ser. Ou você é uma pessoa fiel ou não é. Eu não posso usar agora como desculpa, como eu não estou indo à igreja, então o sábado não tem tanta importância, ou devolver aquilo que pertence a Deus não tem tanta importância. Não pode. Então agora você começa a dar frutos, começa a guardar os mandamentos de Deus, o sábado de Deus, ser fiel. Então você agora, irmãos, você está florescendo, frutificando, desabrochando para uma nova vida. Quarto dia. O que aconteceu no quarto dia, irmãos? O sol, a lua, as estrelas, as estações, né? Olha só como Deus agora, a sua vida, ela começa a ter um sentido agora, né? Ela tem um sentido. Quinto dia, o que Deus criou, irmãos? Os animais marinhos, os peixes. Está na hora do que agora? A água te lembra o quê? Tem um negócio aqui atrás que enche... não, aqui do lado, né? Aqui atrás, né? Que enche de água. Lá em cima, na verdade. Está na hora de você passar pelo batismo. Mas eu já sou batizado, mas a minha vida estava um caos. Eu permiti que Deus recriasse a minha vida, então eu vou participar do quê? Do lava-pés. Está na hora de eu, quê? Morrer para essa vida. O que mais que Deus criou, irmãos, no quinto dia? As aves também. Percebe? Você passou pelo batismo, renovou a tua vida com Deus. Agora Deus quer que você crie asas para voar, irmãos, para novos horizontes. E agora existe uma urgência, né? Você agora vai ter que bater as suas asas para levar a mensagem do Evangelho, que ela é urgente. É por isso que a mensagem do terceiro anjo, irmãos, é uma mensagem urgente. O anjo, ele vem voando pelo meio do céu. E agora nós temos uma nova perspectiva de vida, irmãos. Sexto dia, irmãos. O que acontece no sexto dia? Deus criou os animais terrestres e o homem. No sexto dia, você passa a ser uma nova criatura.
No quinto dia, você passou pelo batismo, morreu para essa vida, renovou a tua vida com Deus. Deus assoprou nas tuas narinas o fôlego de vida. E você então levanta, você ressuscita como um novo homem, uma nova mulher, segundo o coração de Deus. Colin é o esposo e a Jordan é a esposa. Esse casal, eles foram naquela loja muito conhecida aqui, né, a Hobby Lobby, uma loja que vende de tudo, né? Quadros, coisas para cozinha, tem de tudo ali. Esse casal, eles foram na Hobby Lobby porque o marido, o Colin, ele queria comprar um quadro para colocar na casa deles. Eles iriam receber pessoas em casa para o Thanksgiving, para o Dia de Ação de Graças, e ele queria um quadro escrito A Graça. E ele foi procurar um quadro lá. Eu não sei se ele foi durante a semana, mas eu sei que estava uma bagunça nas coisas. E ele começou a fuçar, porque os quadros estavam meio derrubados um em cima do outro. O pessoal tinha, acho que durante o fim de semana, tinham bagunçado muito, e o pessoal não arrumou, e ele estava procurando um quadro. Eu preciso achar um quadro que quero que a nossa casa esteja legal para a nossa família chegar. E ele fuçando, ele encontrou um quadro que estava escrito A Graça. O único problema daquele quadro, irmãos, que não era um problema, mas o quadro estava quebrado. O vidro estava quebrado. E ele então pegou aquele quadro, chamou a esposa, falou, olha, encontrei esse aqui. E ela falou, puxa, está quebrado, né? Ele falou, está quebrado. Bom, talvez eu vou até pedir um desconto, né? Quadro quebrado, vai ter um bom desconto. Só que aí ele parou e pensou, não, eu vou levar esse quadro desse jeito, mas eu não vou mandar consertar, não. Porque, na verdade, esse quadro está escrito A Graça. Mas não é isso mesmo que a graça faz? Ela restaura, e ela é para aquelas pessoas que estão quebradas, caóticas, bagunçadas. E foram até o caixa. Quando chegaram no caixa, que ele apresentou o quadro, a mulher disse assim, desculpa, né? Que pena, o quadro está quebrado. E ele olhou para ela, e ele contando, ele disse assim, olha, eu olhei para ela com os olhos cheios de lágrimas, e disse para ela assim, nós também. Ele pagou, eles saíram, e a esposa dele até perguntou para ele, mas você não ia pedir até um desconto? Ele disse assim, não, eu não achei justo eu perder um desconto, por quê? Porque Jesus, a graça dele é para aqueles que estão quebrados, aqueles que estão bagunçados, aqueles que estão com a vida caótica. E o que Jesus nos ofereceu, ele não nos ofereceu algo com desconto. Não, o céu, quando pensou em cada um de nós, irmãos, o céu nos ofereceu tudo, aquilo que tinha de melhor. Então não importa, irmãos, se a sua vida está quebrada, rachada, em pedaços, Deus, Ele restaura. E se precisar, irmãos, Ele vai recriar do zero a nossa vida, o teu casamento, amém? Ele tem o poder para fazer isso, e Ele quer fazer, se nós permitirmos. O meu sobrinho, irmãos, ele estava com a vida dele bagunçada. Ele tentou resolver a vida bagunçada dele da pior maneira, da maneira mais triste. Mas ele tentou resolver o seu problema sozinho, por si só. Se ele tivesse permitido que Deus trabalhasse na vida dele, pode ter certeza, irmãos, Deus teria restaurado. Eu não estou aqui julgando, não é meu papel. Deus, Ele conhece o coração de cada um, e eu também creio que Deus, Ele não vai nos julgar pelo último ato, né?
Deus, se nós permitirmos, Ele pode fazer esta restauração, irmãos. A semana da criação, ela é uma semana da criação para você e para mim hoje. Para a tua família e para a minha hoje. Deus, Ele quer, irmãos, transformar a nossa vida. Agora, qual é o primeiro passo, irmãos? Permita a luz do céu entrar na tua vida. Que Deus nos abençoe. Se você permitir, irmãos, que a luz do céu, que Jesus entre na tua vida, irmãos, pode ter certeza, Ele vai recriar, Ele vai remodelar, Ele vai transformar a tua vida e a minha. Ele quer fazer isso, irmãos. Ele só precisa que você autorize. Se você abrir a porta do teu coração e a luz entrar, Deus então, irmãos, aí é com Ele, Ele vai fazer a obra. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, para uma oração? Levante a sua mão, irmãos, quem gostaria de permitir que a luz de Deus entrasse na sua vida hoje, novamente. Senhor, nós levantamos as nossas mãos porque nós queremos dar autorização, permitir, Senhor, que a luz do céu, Jesus Cristo, entre em nossa vida. Há muitas pessoas que estão assistindo a Deus também pela internet. Eles também, Senhor, estão neste momento orando junto conosco. Que a luz do céu entre no coração de cada uma dessas pessoas. Alguns talvez estão desesperados, a vida está um caos, talvez, Senhor, uma bagunça, a vida particular, a vida familiar, o casamento, não sei, Pai. Que o Senhor, por favor, nós estamos autorizando, Pai, clamando que o Senhor comece a atuar em nossa vida neste momento. E nós temos certeza que no final, Pai, nós vamos ver que tudo o que o Senhor fez é muito bom. Agradecemos por esta oportunidade, nos abençoa e nos despedimos neste momento em nome de Jesus. Amém.